O principal aqui é a gente observar que existe, uma reprodução, né, dessas questões, e até na experiência que eu tive de conversar com um profissional, que era de um crowdfunding, ele relatou para mim o seguinte, que ele fazia todos esses cálculos matemáticos, identificava qual que era o melhor método para o tipo de empresa, mas ao final ele observava a capacidade dos gestores, a dedicação dos gestores e o quanto que esses gestores estavam dispostos a correr riscos e dedicar esforço ao seu negócio. Se você observar até a própria House of Startups, que é a empresa, a nossa comunidade que aproxima mentores, startups e investidores, né, junto com o meu sócio que a gente trabalha, a gente sempre observa muito a capacidade que o gestor tem de aguentar o tranco, de ter resiliência, dele conseguir, da dedicação que ele tem, se é uma dedicação exclusiva, ele se dedica, ele se debruça totalmente ao negócio, aquilo para ele é só um complementar, é só uma renda complementar, só um projetinho que ele vai ver se vai dar certo, né? Então é óbvio que aquele que está integrado, aquele que está direcionado, ele tem uma dependência mais daquilo, então ele se dedica muito mais. Então no final das contas a gente aprendeu com o tempo que eu posso fazer todos os cálculos possíveis, mas os grandes negócios de fato aparecem quando a gente encontra empreendedores que estão verdadeiramente dedicados ao negócio, e é isso que eu espero que você faça também no seu negócio, né? Então, por isso que quando a gente pensa, né, em quanto que o empreendedor deve se preocupar com valuation, em que momento que ele deve se preocupar, respondendo a primeira pergunta não se preocupe tanto por hora. Não se preocupe em quanto o seu negócio vale. Se preocupe em o quanto você pode fazer ele valer mais. Depois, gradativamente, você pode encontrar métodos mais adequados. Calcular o valuation de uma empresa muito recente pode gerar diversas distorções, porque a gente não tem necessariamente cálculos. É mais fácil calcular o valuation de uma empresa já consolidada, que a gente já identificou as premissas básicas. Agora, uma empresa que hoje fatura 1.000, amanhã fatura 100 mil e na outra semana fatura 500, eu não consigo exatamente calcular. Agora, é mais fácil calcular o valuation de uma empresa que já está faturando 10 milhões todo mês. Já fica mais fácil, então você já erra menos. Eu não estou falando acertar, você erra de fato menos. Por isso que o valuation é mais importante que o empreendedor se dedique em gerar valor do que ficar perguntando quanto que ela vale atualmente, certo? Então, no momento oportuno, como por exemplo, na hora que você for buscar investimentos, calcular o valuation vai ser obrigatório. Agora, enquanto isso, se preocupe em fazer com que você consiga gerar valor para a sua empresa. Esse é o mais importante de todos. Até porque um dos modelos que nós atuamos, inclusive, é o modelo de fazer investimentos sem definir o percentual de valuation. Ou seja, é justamente para preservar a empresa. Ela recebe o investimento, ela preserva o quadro societário, ou seja, você definiu um valor qualquer, vale 100 mil, vale 1 milhão de reais. Eu te dou 100 mil reais, você pega 10%. Né? Então a gente não sabe quanto que vale isso. Né? Então a sua empresa vale 10 milhões, eu vou te dar 1 milhão, pega o 10%. A gente não sabe, de repente sua empresa hoje vale 500. De repente sua empresa vale já 50 milhões, a gente não sabe ainda. É muito novo para saber. Então um dos modelos que a gente costuma defender é fazer os investimentos com um tipo de contrato que tem uma classificação jurídica específica de investimentos, ao qual você entrar no nome do técnico, chama vesting, né? Mas o nome do técnico seria esse daqui, mas na prática é um documento que o percentual que representa aquele documento ele vai ser definido num momento futuro, quando a empresa passar por uma rodada, ao qual já nessa rodada ela já vai ter maiores condições de calcular corretamente o valor do mercado. Então, essa questão, principalmente do crescimento da empresa e do empreendedor, você precisa saber o valuation da sua empresa, mas não precisa saber agora. Você precisa saber o valuation da empresa quando você passar por uma rodada de investimento. Neste momento que você está desenvolvendo, gerando produtos, a minha recomendação é que você se concentre em aumentar o máximo possível do seu negócio, fazer com que o seu negócio ele gere o máximo possível de valor. Isso vai ser muito mais valioso do que você ficar preocupado em calcular quanto que vale a empresa, até porque tem uma alta carga subjetiva nessa questão.
Ou seja, mesmo no mundo dos negócios, nós temos cargas muito subjetivas a serem calculadas ou aspectos que são chamados ativos intangíveis. Um bom exemplo disso é a Coca-Cola. Se a gente somar toda a fábrica, todos os itens tangíveis, o valor é desse tamaninho. A marca é gigantesca. Quanto que vale a marca? A marca representa um valor intangível. A startup é a mesma coisa. Às vezes você tem um escritório composto por um telefone celular, um notebook, e o escritório nem é seu, é um coworking, né? E quanto que vale a sua empresa? Ah, vale 50 milhões. Eu falo, mas eu nem vendo isso, eu nem produzo isso. Eu falo, pode ser que não. Mas você tem uma ideia tão espetacular que daqui a 4 anos você está faturando 50 milhões de reais por mês. Então, essa é a ideia. Existe uma carga subjetiva que é mais importante hoje, o empreendedor, fazer o direcionamento para gerar valor e no momento oportuno. Aí sim, quando você passar para o investimento, você se preocupar com essa questão. Então, o que eu recomendo nesse momento, né? O que não fazer? Ficar focado somente no valuation, tá? Não importa quanto vale, importa quanto é que pode valer, não importa quanto vale hoje, importa quanto é que você consegue agregar de valor. Essa é a grande questão. E mais do que entender contas complexas de valuation, se preocupe em aumentar ainda mais o valor que você consegue oferecer para o seu negócio.